Fala, rapaziada! Hoje nós vamos aprender a calcular a dose do gesso agrícola, tá? Mas antes, eu vou falar de uma forma breve por que nós aplicamos gesso, tá? O principal motivo é para se ter uma maior profundidade de raiz, tá? Só para a gente ter uma ideia, no materialzinho que o livro da Embrapa, né, de recomendação de adubação, ele reportou esse trabalho falando aqui da distribuição de raiz da cultura do milho, onde não fez aplicação de gesso e onde fez aplicação de gesso. O que acontece, pessoal? Nas áreas onde a gente só aplica calcário, tá? Há uma condição boa para o desenvolvimento de raízes na superfície do solo, aqui nos primeiros 20, 30 centímetros de profundidade, tá? Então esse daqui é um exemplo de uma área onde nós fizemos a aplicação de calcário e não de gesso, tá? Vocês veem aqui, ó, que próximo de 90% das raízes elas estão concentradas na profundidade de 30 centímetros, tá? E abaixo de 30 centímetros quase não tem raiz. Aí nessa área aqui onde foi feita a aplicação de gesso, nós vemos uma melhor distribuição de raízes em profundidade. Nós vemos aqui que tem aqui, ó, chega até 12% de raiz na profundidade de 75 centímetros, tá? E qual que é a vantagem disso, pessoal? Quando, por exemplo, em área aqui que você plantou milho, tá? Às vezes, sempre, vamos supor, na época das águas, né, da chuva, você plantou o milho, aplicou calcário, não aplicou gesso, e de repente fica uma semana, 10 dias sem chover. O que vai acontecer, pessoal? A água desse solo vai evaporar aqui na superfície, tá? E daí, quando evapora aqui na superfície, como as raízes da cultura estão concentradas aqui, a planta ela vai sentir falta de água. Com isso, diminui o crescimento, há uma queda, um abortamento de flores, de frutos e de grãos, tá? Agora, quando você tem uma planta que tem raízes mais profundas, o que acontece? Essa camada superficial aqui, de 10, 15, 20 centímetros, secou devido à falta de chuvas, mas como a planta ela tem raízes distribuídas em profundidades maiores, que ainda tem uma boa quantidade de água, uma boa quantidade de umidade, tá? A planta ela vai sentir menos, né, a falta de água nessas condições onde falta chuva, tá? Então, quando nós aplicamos o calcário, nós proporcionamos condições favoráveis para o desenvolvimento de raiz da planta aqui em cima na superfície, e quando nós aplicamos o gesso, nós proporcionamos condições para o desenvolvimento de raízes em maiores profundidades. O que é recomendado, pessoal? Aplicar calcário e gesso, tá? Porque você tem condições para melhor formação de raiz na superfície e maior formação de raízes na subsuperfície. Como é que o gesso faz isso, pessoal? Você vai aplicar o gesso aqui na superfície, como ele é muito solúvel, ele dilui na água e ele desce até maiores profundidades. Nessas maiores profundidades, ele vai neutralizar o alumínio tóxico, tá? Que dificulta o desenvolvimento de raízes. Ele fornece cálcio, que estimula o desenvolvimento de raízes, tá? E com isso, ele proporciona desenvolvimento de raízes em maior profundidade. Além disso, o gesso tem uma outra vantagem. Ele é a fonte mais barata que se tem de enxofre, tá? O enxofre ele é muito importante para as plantas, tá? Na formação de aminoácidos e proteínas. Então, quando fornece enxofre, você tem uma planta mais produtiva
e com maior teor de proteínas, tá? Que é muito importante, por exemplo, o milho para silagem ou para uma pastagem, tá? Quando que nós vamos aplicar o gesso, né? É uma pergunta. Então nós vamos colocar tudo aqui em pretinho. Quando que a gente tem que aplicar o gesso, né? Nós vamos olhar aqui uma análise solo. A gente vai observar a saturação por alumínio. Se ela for maior do que 20%, a gente tem muito alumínio em subsuperfície. Se o cálcio for menor do que 0,5%, meio centimol, a gente aplica porque tem pouco cálcio. E se o enxofre for menor do que 5 miligramas, a gente aplica visando fornecimento de enxofre. Se um desses critérios aqui bater, pessoal, a gente tem que recomendar gesso, tá? Aí nós temos um cálculo para culturas anuais, visando neutralizar alumínio e fornecer cálcio. Para perenes, tá? Visando tanto neutralizar alumínio como fornecer cálcio. E no caso, quando só bate o critério do enxofre, a gente aplica 300 kg por hectare de gesso e com isso você tem fornecimento de enxofre para a cultura durante aquela safra, tá? Então vamos olhar ali na análise solo e vamos fazer. Olha aqui, ó. Na análise solo, então ela chega assim, você mandou o solo para o laboratório, o pessoal fez análise e vão te mandar um laudo, tá? Com base nessa análise solo, a gente vai ver a saturação por alumínio, o cálcio e o teor de enxofre, tá? Com base nessa amostra aqui, vocês veem aqui, nós temos uma amostra de 0 a 20 centímetros de profundidade, que normalmente nós utilizamos para recomendação de calcário e fertilizantes, e uma amostra de 20 a 40, que é essa linha de baixo, onde nós utilizamos para recomendação de gesso, tá? É o primeiro critério, saturação de alumínio. Vocês lembram lá, pessoal, que saturação de alumínio, a gente aplica gesso quando ela for maior do que 20%, tá? Como a saturação de alumínio na profundidade 20 a 40 centímetros, ela foi de 33,5, ou seja, maior do que 20, então a gente tem que recomendar gesso para neutralizar alumínio. Aí nós vamos ver cálcio, se for menor do que meio centimol. Então vamos lá, cálcio. Olha aqui, cálcio, eu vou usar o do 0 a 20 ou 20 a 40? E aí, rapaziada? Então, lembrando, nós vamos usar de 20 a 40. Olha aqui, ó, 0,7. Então, como o teor de cálcio é 0,7 maior do que meio centimol, o meu solo não precisa de gesso para fornecer cálcio, tá? E daí nós temos aqui o enxofre. Vamos ver se na minha análise eu tenho enxofre suficiente. Olha aqui os teores de enxofre, 19 e 15,8. Para aplicar enxofre, tem que ser menor do que 5. Então, o meu solo, ele tem muito enxofre, tá? Daí vocês podem perguntar, professor Diógenes, mas se foi só pelo alumínio, né, eu preciso aplicar gesso? Sim, tá? Se um desses critérios aqui for atendido, você tem que fazer a aplicação de gesso, porque há uma grande resposta para a aplicação de gesso, tá? A cultura ela vai produzir mais. Agora, se nenhum desses critérios aqui forem atendidos, não aplica gesso. Você vai gastar dinheiro, você vai jogar dinheiro fora, tá? Então aqui, ó, como a saturação de alumínio foi maior do que 20%, nós vamos fazer o cálculo. Se fosse para o fornecimento de enxofre, era 300 kg. Agora, se for para neutralizar alumínio ou fornecer cálcio, nós temos que utilizar essas fórmulas aqui.
Então eu vou dar um exemplo para vocês. Então vamos trabalhar com a cultura do milho. Vou aumentar essa letra aqui para a gente conseguir enxergar. Vamos lá. Então vamos lá. Trabalhar com a cultura do milho em um solo. Que vamos ver lá na análise solo. Textura aqui, ó. Que tem 140 gramas por quilo de argila. Aí eu quero que vocês prestem atenção. A dose de gesso para culturas anuais é de 50 vezes a porcentagem de argila, tá? Mas aqui a argila ela está em porcentagem. Como é que eu faço para me transformar gramas por quilo em porcentagem? É só pegar os 140 aqui e dividir por 10. Então, vou pegar aqui 140, divido por 10, deu 14% de argila. Então, o milho em um solo que tem 14% de argila. Então, meu cálculo de necessidade de gessagem, ele vai ser 50 vezes 14. O resultado vai dar, vamos pôr na calculadorinha aqui, 50 vezes 14, 700 quilos por hectare de gesso. Certo? Por que que eu usei essa forma de 50 e não essa de 75? Para culturas anuais, nós utilizamos essa fórmula aqui. Que são culturas anuais? São culturas que o seu ciclo ele se encerra em menos de um ano. Então, por exemplo, soja, milho, algodão, sorgo, hortaliças em geral, como alface, tomate, batata, culturas que o ciclo vai lá 4 meses, 5, 6 meses, nós utilizamos essa recomendação aqui. Então, para o milho, eu utilizo essa daqui, tá? Para milho, para soja, para algodão, para alface, tá? Agora, para culturas perenes, eu tenho que utilizar essa recomendação aqui, esse cálculo, tá? Então, por exemplo, pastagem é uma cultura perene que o ciclo dela vai ficar mais de um ano. Frutíferas como laranja, manga, abacate, uva, entre outras, que vão ficar por mais de um ano. Café, eucalipto, seringueira. Então, todas as culturas que o ciclo dela dura mais de um ano são consideradas culturas perenes, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu pegasse aqui uma área de seringueira, vou corrigir em área total, um solo com 14% de argila. Então, minha necessidade de gessagem é igual a 75, olha aqui, porque é uma cultura perene, vezes 14, e o meu resultado vai dar, vamos fazer na calculadora aqui, 75 vezes 14, 1.050 quilos por hectare. Certo? Agora aqui, pessoal. Agora a gente tem um exemplo. De repente, você vai dar assistência, ou você é um produtor, ou tem um parente, tá? Que vai plantar uma área pequena, como por exemplo o milho. Tem muitas pessoas, então se você for pegar uma fazenda grande que vai plantar milho, né, você vai passar para ele a dose em quilos por hectare, tá? Agora, muitas vezes você vai trabalhar com um produtor pequeno, ele vai plantar uma área para milho verde, por exemplo. Ele vai plantar 1.000 metros quadrados, 500 metros quadrados, tá? Uma horta, tá? De alface, por exemplo, tá?
Então você não vai passar essa dose em quilos por hectare. Para áreas pequenas você vai passar essa dose em quilos por hectare, tá? Então, por exemplo, um produtor que vai plantar um milho verde, uma área pequena, como é que você faz essa transformação de quilos por hectare para gramas por metro quadrado? Você vai pegar os 700 quilos dividido por 10.000 metros quadrados e vai te dar em quilos por metro quadrado. O resultado aqui vai dar 700 dividido por 10.000 vai te dar 0,07 quilos por metro quadrado. Aí o produtor pode falar para você, rapaz, 0,07 quilos por metro quadrado, essa dose não está muito estranha. O que você pode fazer aqui? Transformar para gramas por metro quadrado. Como é que eu faço para transformar para gramas por metro quadrado? Eu multiplico por 1.000. O resultado aqui vai dar 70 gramas por metro quadrado. Certo? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Esse solo aqui, ó, ele tem um teor de enxofre baixo, tá? Então, qual que seria a recomendação para atender enxofre? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Teor de enxofre deu 3. Teor de enxofre aqui, para recomendar, tem que ser menor do que 5. Então, atende. Qual que seria a minha recomendação? 300 kg por hectare, tá? Então, pessoal, nós vimos aqui na nossa aula a recomendação de aplicação de gesso, né, com base no teor de alumínio, no cálcio e também para fornecer enxofre, tá? E na próxima semana eu vou mostrar para vocês qual calcário que a gente pode utilizar no nosso solo, qual é o mais recomendado, se é o calcário calcítico ou dolomítico. Então fiquem acompanhando, pessoal, que toda semana eu vou soltar uma videoaula, tá, sobre alguma curiosidade na fertilidade do solo, recomendação de adubação e corretivos, tá? E estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom.